Graça e paz, irmãos. Estou aqui para meditar com você rapidinho, fazer uma devocional, falar sobre a palavra de Deus com você, em cima da carta que Paulo escreve para Tito, no capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Primeiro eu quero pensar com você a respeito da apresentação que Paulo faz de si mesmo, né? Ele, na introdução dessa carta, ele se apresenta primeiro como servo de Deus e depois como apóstolo de Jesus Cristo. Ele mostra o entendimento que ele tinha de ser servo, e aqui a palavra servo poderia ser traduzida também como escravo, que é daquele que abria mão de suas vontades para servir ao seu Senhor. Paulo entende a importância disso e entende também que tinha um propósito para a sua vida, né? Ele era um servo, mas ele era um apóstolo também. Ele tinha um chamado, assim como eu e você temos também. Nós somos servos porque nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade do nosso Senhor, e nós somos também enviados, de certa forma, com algum propósito, se não para plantarmos igreja, às vezes para cuidarmos de alguém, para ensinarmos, para orarmos por pessoas, para levarmos o amor de Deus às pessoas, mas existe uma vocação em cada um de nós e Deus nos criou com um propósito estabelecido para todos nós. Mas ele fala que ele era apóstolo, ele era enviado de Jesus Cristo com o propósito de levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Esse primeiro versículo ele tem muita verdade nele, muitos princípios a nós pensarmos aqui, né? E eu queria rapidamente pensar com você já nesse início da carta. Ele fala que ele foi chamado para levar os eleitos de Deus à fé, para transmitir, para evangelizar, para conduzir as pessoas à fé, conduzir as pessoas a Deus. Mas ele fala que ele foi eleito, ele foi chamado, ele foi vocacionado para conduzir à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A piedade é uma vida consagrada a Deus, né? A piedade é uma vida longe do pecado. A piedade é uma vida em obediência a Deus. E Paulo ele entende que o que conduz as pessoas a uma vida de obediência, a uma vida consagrada a Deus, a uma vida longe do pecado, é exatamente o conhecimento da verdade. E aqui, meu irmão, nós podemos ressaltar a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos nos afastar de pecados, queremos ter uma vida distante de algumas práticas que nós sabemos que desagrada a Deus, e nós nos esforçamos e fazemos com todo o nosso empenho algumas estratégias até para que a gente não venha a cair repetidamente naquele erro, que a gente não venha a desobedecer a Deus, que a gente não venha a nos tornarmos escravos de alguma prática que sabemos que Deus não quer que a gente viva assim, mas vez após outra nós cometemos aquele erro novamente e parece que existe uma dificuldade muito grande de nós obedecermos a Deus. Mas Paulo aqui ele escreve para Tito e ele fala o seguinte, que é o conhecimento da verdade que conduz à piedade. É o relacionamento com Deus, é o conhecimento da palavra de Deus que produz uma vida em obediência. Então, não vale muito o empenho sozinho, né? Não vale muito as estratégias pessoais se isso não for fruto de um relacionamento com Deus. Pouca oração, pouca leitura da Bíblia vai resultar em pouca obediência a Deus. Então, se você tem lutado no dia a dia contra alguma prática, se você tem lutado contra algum pecado, se você não tem conseguido vencer algumas coisas que repetidamente têm te levado a cair, Paulo, nesse primeiro versículo aqui, ele nos traz algo muito importante. Só é possível nós vencermos o pecado, só é possível nós termos uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida em obediência, quando nós tivermos essa fé e esse conhecimento da verdade, porque é isso o que conduz a uma vida piedosa. Então, conheça mais a Deus, se empenhe em ler a Bíblia, em entender a Bíblia,
porque é isso que vai te conduzir a uma vida em obediência, né? E ele continua falando, e eu queria rapidamente aqui pensar com você, ele fala que fé e conhecimento que se fundamentam na esperança de uma vida eterna. Né? Essa fé e esse conhecimento da verdade, eles estão alicerçados nessa esperança que nós temos de uma vida eterna. Ele fala, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ele mostra que essa promessa de vida eterna, ela não é de agora, no momento em que Paulo escreve, mas o Antigo Testamento aponta para essa vida eterna, há promessas no Antigo Testamento diversas que vão nos mostrar isso, e esse Deus que não mente é fiel para cumprir as promessas dele na minha e na sua vida. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra. Ele quem revela, ele quem ilumina a nossa mente. Por meio da pregação, Paulo falando de si mesmo, né, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo, nosso Salvador. Aqui, no versículo 4, ele fala de Tito, mas nós vemos que lá em 2 Coríntios 8, 23, Tito também aparece. Ele fala assim, quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes da igreja e uma honra para Cristo. Paulo já apresenta Tito como cooperador, alguém que caminhava com ele, alguém que trabalhava do lado dele para que o reino de Deus crescesse. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3, mostra novamente Tito junto com Paulo. Diz assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Aqui nós vemos que Tito era grego, não era circuncidado, não era um judeu, e ele era alguém chamado por Deus para servir a Deus juntamente com Paulo. Por que eu quis trazer esses dois textos para você? Para mostrar que Deus chama pessoas diversas, de lugares diferentes, de diferentes culturas, para servi-lo e para obedecê-lo. E o que capacita essas pessoas a viverem uma vida na presença de Deus, uma vida que agrada a Deus, é exatamente esse relacionamento que nós temos com Ele. Não é uma cultura bíblica, não é cursos teológicos, claro que isso pode ajudar, mas o fundamento é o relacionamento, é a fé e o conhecimento da verdade. Então, meu irmão, se empenhe em conhecer mais a Deus, se empenhe em orar mais, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana repleta do cuidado dele, e que dia após dia você possa conhecê-lo e que ele se revele a você dia após dia como um Deus que cuida e que protege você e que está com você em todos os momentos da sua vida. Forte abraço!